a quem nos vê preferencialmente das 10 às 10h30, mas o programa entra no ar às 21h30, hein? É o caso de hoje. Hoje, falar rapidinho aqui, são 3 quadros e nós vamos ter no primeiro bloco, Fábio Berwanger da EPTC, vem um novo tipo de abordagem nas ruas de Porto Alegre pelos azuizinhos. Vou falar sobre autoestima com os irmãos Mários e Emanuel Queiroz. Eles vão estar na Feira do Livro falando sobre o assunto. E fecha o programa falando sobre as novas decisões da FIFA. Grêmio, campeão mundial Interclubes FIFA. A torcida gremista meio que se dividiu, a torcida colorada também, mas não é só sobre isso que nós vamos falar, não. Vou conversar com o Jamil Chad, repórter correspondente do Estado de São Paulo, sobre outras decisões da Federação Internacional de Futebol. O 21h30 está entrando no ar. Fique com a gente. Abro o programa conversando com o diretor de operações da EPTC, Empresa Pública de Transporte e Circulação, Fábio Berwanger. Boa noite, prazer te ter aqui. Boa noite, Felipe. É um prazer para nós também estarmos aqui no teu programa. O que vem por aí nesta operação a efeito Doppler? O que vamos ter nas ruas de Porto Alegre? Já está sendo testada, na verdade. Isso, né? Pois é, Felipe. Nós iniciamos ontem essa nova operação. Desde o início do governo Marquesan, né, o prefeito sempre pediu para o nosso presidente Marcelo Soletti, né, para a equipe, os diretores, que a gente tivesse uma maior aproximação com a população da EPTC, tá? Que a EPTC fosse mais amiga da população, tivesse mais transparência nos seus atos também. Então nós estamos desde o início do ano, desde o início da gestão, procurando apresentar novas ferramentas, né, novos métodos de trabalho. Esses dias o Marcelo, conversando contigo, comentou daquela uma das nossas opções foi abordar as pessoas que estavam dentro da velocidade da via como uma medida educativa e parabenizar essas pessoas que circulam pelas ruas e estão dentro da velocidade, e a gente parava os veículos, cumprimentava as pessoas por estar fazendo uma cidade melhor. Isso era uma atitude educativa. E nesse mesmo programa tu comentaste, né? Eu me lembro perfeitamente, estava... Isso foi na Rádio Guaíba, porque você não ouvia esse programa na TVU. Não, foi na Rádio Guaíba, no meu programa, no Agora. Na Rádio Guaíba, e tu comentaste, então, por que também não havia essa abordagem aos veículos que estavam acima da velocidade? Então, a gente também, estou te dando esse crédito, a gente ter até antecipado essa nova fase. Nós começamos, então, a fazer uma nova operação, a gente está chamando inicialmente de efeito Doppler, né? Doppler é o efeito das ondas eletromagnéticas do radar. E nós estamos também abordando agora os veículos que estão acima da velocidade, que é um fato que isso não acontecia anteriormente. Então, a gente, usando o radar, a gente flagra os veículos que estão acima da velocidade e a gente, então, para essas pessoas para fazer uma ação educativa, mostrar para ela que ela estava errada, conduzindo seu veículo acima da velocidade, que é muito perigoso nas vias urbanas. Nós temos pessoas com velocidade acima dos 100 por hora, 120, 130, diariamente são flagradas em Porto Alegre. Então, a gente está fazendo isso aleatoriamente, e, pelo menos inicialmente uma vez por semana. Não serão todos os veículos que serão abordados. Sim, né? É importante saber que isso não tem como, né? Isso nos controladores estáticos, né? Que as pessoas chamam de móvel, né? Porque os fixos não há nenhum agente operando, sim. Mas nesses que são os estáticos, o agente vai escolher alguns carros que passar e poder abordar. Nesse primeiro dia, nós já tivemos 3 CNHs com problema. Uma CNH cassada e 2 CNH suspensas. Então, eram 3 pessoas que não poderiam estar conduzindo o veículo naquele momento, tiveram sua CNH recolhida, o veículo recolhido, né, e além da autuação que sofreram de velocidade. Então, quando a gente a gente aumenta o número de abordagens, a gente aumenta o número de veículos clonados que são flagrados, pessoas com problemas, né? Isso então, eu estou aplaudindo, porque é o seguinte, parece que não tem veículo clonado em Porto Alegre. Como não? Vocês não param. Né? E essa é uma reclamação que do outro ponto, Fábio, a gente sempre recebe, que é a seguinte: Felipe, eu não passei em tal rua. Aí a Polícia Civil faz uma operação, dá uma batida, 5 veículos clonados, 10 veículos clonados lá, 8 aqui. E aí tu diz assim, bom, pode ter sido esses veículos. Tu tem que dar o direito das pessoas de dizer o seguinte, meu veículo pode ter sido clonado. Uhum. Então vocês vão, com isso, comprar algumas brigas. Com certeza. Vão descobrir
carteira caçada, suspensa, né? Veículos clonados. Né? Vocês vão ter apoio da brigada nessa questão? Porque a gente sabe que o pessoal é mal educado. Sim. Inicialmente, nós estamos tratando isso não como uma blitz, porque nós fazemos o controle diariamente e rotineiramente de velocidade em toda a cidade. Então, na verdade, não é uma blitz específica, é apenas uma vez por semana, inicialmente, nós abordarmos os veículos que a gente já estava fazendo o controle de velocidade. E nós não fazemos controle de velocidade com a Brigada Militar. Até porque a gente pode abordar um veículo estacionado na rua, claro, em local proibido sem ter a Brigada Militar. Né? A necessidade da Brigada Militar é quando nós fazemos blitz. E aí realmente ocorre isso, mas o controle de velocidade rotineiro, inicialmente, então não há essa necessidade de ter a Brigada Militar, porque não se trata de uma blitz, é uma abordagem. Né? Você me convidou antes da gente entrar no ar para acompanhar um dia dos azuizinhos. Gostaria muito. Está aceito o convite, mas é o seguinte, qualquer pessoa que esteja nos vendo nesse momento pode dizer assim, e é o normal, é a CPTC, porque multa... A doida, varrer, blá, blá, blá. Eu já fiz isso. Foi o secretário Sena que me chamou a atenção na época, então é lá no início do governo Fogaça ainda. É só você parar numa esquina e ficar observando como se fosse um azulzinho. Você vai ver dezenas de pessoas passando, falando no celular. Agora uma onda pior ainda, que é a onda do WhatsApp. Tu para numa sinaleira, tu vê que o cara... E é evidente que as pessoas estão no WhatsApp, cara. Quer dizer, as pessoas estão concentradas em outra coisa e o carro andando. E, Felipe, quando para na sinaleira, tu vê, mas também tu vê quando está andando. Felipe, tu sabe qual é a média de infrações por agente por dia? Uma gente que trabalha 6 horas por dia na rua, que são em torno de 450, revezando, porque a PTC trabalha 24 horas. Mas sabe qual é a média dos agentes por dia de infrações? 2. 2 infrações. Por dia. O que tu acha de uma agente fazer 2 infrações por dia do que tu vê no Acho que é pouco em relação ao que a gente vê. Então, assim, se calcula que os órgãos de trânsito captem 1% do que existe realmente nas ruas, né? As pessoas, todos os dias no seu percurso, ida e volta ao trabalho, das suas tarefas, elas esquecem, não pisca, não eventualmente quando sofrem uma multa, acabam ficando revoltados, mas isso acontece muito, né? Fernando Albrecht, colunista do Jornal do Comércio, página 13, é o seguinte, o gaúcho ainda não descobriu para que serve a sinaleira. Não. É só a gente sair de Porto Alegre que a gente vê o quanto aqui em Porto Alegre o pisca, a seta, como se fala, não é acionado em Porto Alegre. Acha que não precisa, que é um acessório totalmente dispensável. Quais são as multas mais comuns? É o celular, velocidade, né? São as multas mais... Velocidade é uma multa? Também, tem bastante. As pessoas andam a mais de 60 em Porto Alegre? A mais de 100 por hora. Mais de 120 em Porto Alegre. Nas vias de Porto Alegre. Tá, eu citei, por exemplo, a Diário de Notícias, que é uma via hoje sem buraco. É bom lembrar que tem muita rua esburacada. Vamos lá, esse é um outro problema que não é com a IPTC. Mas eu citei a Diário de Notícias, que virou uma pista, porque são 3 pistas, na verdade. A Beira Rio, porque estão no meu dia a dia, né, entre a Zona Sul e o centro. Mas outras ruas, mesmo que mais congestionadas, Assis Brasil, que tem alto tráfego, Farrapos, essas ruas... Fora dos horários, sim, né? Sim. Congestionado, mas também ali as pessoas... Isso. O que a gente fez, né? Também no início da gestão, como eu estava falando do prefeito Marquesan, ele nos solicitou essa maior transparência, né? E uma questão que nunca existiu na EPTC, mas essa lenda acaba acontecendo, que é a questão do agente escondido. Eu já trabalho na EPTC há 15 anos, então nunca se houve uma ordem para que algum agente se escondesse. Mas a gente poderia melhorar isso, né? Então, um dos primeiros trabalhos que nós fizemos foi sair e ver onde estavam posicionados todos os radares, esses móveis que se chama, né? São os estáticos, né? Porque o ser humano é comum, isso tu vê da polícia, de qualquer outro órgão, onde as pessoas acabam procurando uma sombra, acabam procurando um lugar mais refugiado, porque é o trabalho deles no dia a dia, né? E a gente já sofreu, há menos de um mês, tiro de 22, taco de beisebol. Então, a violência, ela ainda é uma coisa que assusta muito o trabalhador. Então, é normal do ser humano, mas a gente procurou reposicionar todos os radares, todos os pontos em Porto Alegre. Então, hoje, mesmo que antes pudesse haver alguma dúvida, a gente não aceita de forma alguma, nenhuma foto mal tirada vai conseguir comprometer um agente na rua fazendo o radar móvel na rua. Então, isso não existe mais desde março, posso te garantir. Tá, deixa eu dar um depoimento e aí também de forma muito transparente. Os agentes de trânsito, na saída aqui da TVU, na Diário de Notícias, ficavam em uma curva.
onde quem vinha no sentido bairro-centro não tinha visão completa. Eu reclamei isso, não sei se é porque eu reclamei ou outras pessoas reclamaram, mas hoje vocês estão fazendo a tomada de velocidade no meio, no canteiro central. Isso. Não, quer dizer, para não acabar assim. Sim. E está bem visível. Tá bem visível. A tomada de velocidade das pessoas na diária de notícia é no canteiro central. Quem vem, quem vai vai ver vocês. A gente sabe, a Convenção de Viena, né, que o Brasil aderiu em 81, já dizia que os agentes têm que estar visíveis, tanto à noite quanto durante o dia nas suas ações. Então, eu pessoalmente fui em todos os pontos de Porto Alegre, que nós usamos radar, onde a gente não consegue colocar a viatura de forma adequada, nós não estamos mais tentando atuar ali, mas a gente reposicionou, e onde não dá para botar a viatura fica apenas o agente, né? Porque antigamente o agente ficava dentro da viatura e hoje a gente não permite mais, então todas as operações de radar são com os agentes desembarcados, né? E se não tiver local para a viatura ficar adequada, a gente coloca do outro lado da rua, mas o agente sempre vai estar posicionado na via pública que seja visível para os motoristas, né? Porque a ideia não é o multar, a ideia é que o motorista, vendo o agente, ele imediatamente diminua a velocidade. Isso é o caráter ostensivo da fiscalização, porque não tem necessidade, né? Ele estando visível, ele até pode, de repente, captar menos imagens de multa, mas isso não é a intenção. A intenção é que ele seja visível e a pessoa diminua a velocidade. Então, nós não estamos preocupados com a quantidade de multas, e sim em reduzir a velocidade e reduzir a sinistralidade. Uhum. Tem uma situação que somos nós motoristas. Vocês param a gente fica irritado. Eu defendo que pare para que seja claro e transparente, que esse é o objetivo. Como é que vocês vão tratar? Você falava há pouco de taco de beisebol, de 22, é público o caso duas de agentes duas foram agentes, semana passada. Duas agentes agredidas. Como é que vocês vão tratar isso? Porque, afinal de contas, é uma questão de segurança do pessoal de vocês. E o mais chocante, né, que a gente viu esses dias, agora um terceirizado da CE foi morto. Exatamente. Porque o veículo, ele estava fazendo um serviço público e porque o veículo estava na garagem, uma pessoa se irritou e deu um tiro e matou uma pessoa que estava prestando. E tinha espaço para sair. Então, assim, é uma coisa chocante isso, né? Mas a gente trata disso há muitos anos, né? A gente tem nosso trabalho é um trabalho árduo, mas a gente sabe dos riscos que a gente corre, né? Mas a abordagem, a gente vai fazer ela sempre na medida do possível, na velocidade, e a gente tem nossos métodos também para tentar escapar, porque nunca é ideal a gente ficar longe de uma viatura, porque se ele precisa se esconder, como as meninas precisaram esse dia, entrar na viatura e sair dali. Então, existem algumas regras que a gente... também as pessoas questionam muito. Eu vejo a gente sempre em dupla na rua. Claro, até a brigada se protege. Tu imagina dois agentes que não têm arma, né, que não são treinados para isso, eles também estão obrigados a andar de dupla. Não tem como eu deixar os agentes na rua à mercê da violência que a gente está na cidade, né? Então, a gente vai ter que cuidar, como a gente cuida de todas as abordagens, mas é complicado. Em função da força física, a pergunta pode ser machista, mas duas mulheres, tem como fazer dupla homem e mulher? Sim, eventualmente a gente faz isso. Pois é, mas é que duas mulheres ali me parece também... O sujeito cresce, né? Elas mesmas deram depoimento de que sofrem, e elas sofrem mesmo preconceito na rua, né? Nós mesmos, em março, fizemos uma campanha educativa da mulher. No Dia da Mulher, nós abordamos as mulheres no trânsito também, distribuindo panfleto, e o mote da nossa campanha era só podia ser mulher. E aí, em vez de ser essa frase machista, nós trazemos a só podia ser mulher, que torna o trânsito mais humano, que torna o trânsito mais seguro. Perfeito. As mulheres correm menos, as mulheres são mais delicadas. Então, a gente aproveitou essa frase machista para tentar captar para o lado da educação no trânsito das mulheres. Foi uma ação bem sucedida que nós fizemos no Dia da Mulher esse ano. Então, tentando aproximar a IPTC, deixar a IPTC mais simpática para a população, porque, na verdade, nós prestamos um serviço muito importante, né? As pessoas não têm ideia, porque o fazer multa não deve corresponder a 15% do nosso trabalho diário. A gente trata de todas as escolares de Porto Alegre, dos ônibus, dos táxis, das lotações, de quando chove, o temporal, a IPTC está por toda a cidade, a gente ajuda em todas as tarefas. Olha que vocês levam porrada de temporal. Muito, mas a gente tem muita, eu posso mostrar, mas quem é que tu vê na rua em dia de temporal? Se tu vê, vai ser alguém da IPTC, tu pode ter certeza. A gente desentupindo cano, da gente cortando árvore, coisas que as tarefas nem são do dia a dia da IPTC, porque nós temos o nosso contingente, em torno de 400 e poucos agentes, para estar na rua efetivamente, e a gente
nós somos seletistas, então a gente tem um quadro de horário para trabalhar, nós temos horário, a gente tem que cumprir intrajornada. Não é tão simples assim deslocar toda a força para a rua em momentos de calamidade, mas isso é feito com programação anterior, quando a gente já recebe todos os prognósticos de clima, a gente já separa as equipes, mas pode ter certeza que a nossa prioridade nos dias de chuva é ruas com fios caídos, em virtude da segurança, né? E depois fazer as barreiras para as pessoas não entrarem nessas ruas com problemas. Né? O presidente Temer não sancionou o uso de armas pelos agentes de trânsito. Qual era a posição da IPTC e qual é a visão disso? Sim. A Frente Nacional dos Prefeitos fez uma carta, né, em nome de todos os prefeitos, dizendo que entendia pelo não uso das armas pelos agentes. Né? A gente tem um complicador, né? Nossos agentes eles são servidores civis, eles não fizeram concurso para usar arma. Então a gente teria esse primeiro impedimento até de legislação trabalhista, de como ia fazer treinamento, quais poderiam usar, né? Mas a gente já estava pensando nisso, mas com esse veto a gente consegue ficar um pouco mais tranquilo, porque realmente a gente colocar uma arma de alguém que fez um concurso para ser um servidor civil é um pouco complicado. Né? Já existem muitas prognósticos de união, de fiscalização com a guarda, isso em Novo Hamburgo é a guarda que faz. Então, nesses casos é mais simples de tudo. Né? A guarda passou há pouco tempo, não usavam armas, passaram a usar. Não sei se a tendência vai ser os agentes de trânsito, talvez seja a unificação de agentes de trânsito com guarda municipal e aí seja mais fácil utilizar arma, mas aqui em Porto Alegre nós, assim, em princípio, nós não vemos necessidade de um agente de trânsito estar armado para fazer a educação do trânsito, para fazer multa, não há essa necessidade. Tá certo. Operação Efeito Doppler. A partir da próxima semana, as pessoas vão observar mais nas ruas de Porto Alegre essa mudança de estratégia de parar as pessoas, conversar com as pessoas. Vão acabar as pessoas muitas vezes se indignando porque foram paradas, estão sendo multadas e vão ter seus documentos verificados, mas aqueles que andam em dia, andam legal, não tem o que temer. Não tem problema nenhum. Né? E a gente precisa manter Porto Alegre no topo da melhor cidade com índice de sinistralidade, né, Felipe? A gente tem que saber que o Brasil tem um índice de 20 mortes a cada 100 mil habitantes, Porto Alegre tem 6. Isso não é fruto do acaso. Tá? Então, assim, uma fiscalização rígida e educação que nós temos um trabalho de educação muito forte nas escolas, desde o primário até as universidades. Isso não é sempre divulgado, nós temos prêmios nacionais da IPTC de educação para o trânsito. A imprensa é bandida, né? A imprensa só dá notícia ruim. Mas assim, nós temos um índice de nível de primeiro mundo, né? De nível da Suíça, de mortes no trânsito, e nós conseguimos com 2 anos de antecedência alcançar o prognóstico da ONU, baixando de 100 mortes no trânsito, né? Ano passado ficamos com 92 mortes. A cada morte a gente não pode comemorar 92 mortes. Fábio Berwanger, sucesso na Efeito Doppler, que as pessoas compreendam bem. E lembrando sempre o seguinte, quem anda na boa não tem por que temer. Vai na boa, abaixo de 60, sem telefone celular, sem ficar digitando no celular, cinto de segurança, tudo tranquilo, não vai levar multa. A IPTC te agradece essa oportunidade, te agradecer mais uma vez por ter nos dado também essa ideia na rádio, da gente iniciar esse trabalho. Eu acho que tu falaste semana passada, na mesma semana já estamos... então, assim, a IPTC aceita ideias, aceita conversar, aceita ser transparente, e cada ideia que uma pessoa tem, mais um jornalista, uma pessoa importante como tu nos traz alguma ideia, a gente na hora está aberto, a gente não tem esse tipo de milindre em aceitar as ideias das pessoas, as ideias boas têm que ser colocadas em prática. Conversei com o Fábio Berwanger, diretor de operações da IPTC. O 21h30 segue no próximo bloco. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br.
Nesse bloco eu converso com o meu querido Jamil Chad, direto da Suíça, para repercutir com ele, que tem antecipado muito o que vai acontecer no futebol mundial, as decisões da FIFA nesse congresso que está acontecendo ainda na Índia. Jamil, boa noite, prazer conversar contigo aqui na TV Urbana. Felipe, boa noite a todos aí. Sempre o prazer é meu cara. Por sinal, é o seguinte, estamos te esperando em Porto Alegre com mais tempo sempre, também para a gente fazer um papo mais longo, poder comer uma boa carne, né, e colocar todos os assuntos em ordem, tá certo? Se tiver um churrasco prometido, eu estarei. Bom, Jamil, vamos lá. FIFA, a primeira questão que interessa a Porto Alegre, os gremistas se dividiram, inclusive. Somos campeões mundiais FIFA, não tem mais gozação de Colorado. E outros disseram o seguinte, nós não vamos repercutir isso, nós sempre fomos campeões mundiais com a conquista da Copa Intercontinental no Japão. Mas a FIFA definiu, não existe mais clube, né, que tenha disputado aquele torneio no Japão que não seja campeão mundial. Agora é só o Palmeiras que está reclamando ainda. É exatamente isso. Agora, vamos só entender qual foi a decisão e por que ela foi tomada. A FIFA foi a que dava chancela justamente para aquele jogo que acontecia no Japão, justamente entre o campeão sul-americano e o campeão europeu. Ou seja, dizer que aquele torneio não era da FIFA não é exatamente verdade, porque a FIFA, inclusive, reservava aquela data para aquele jogo. Então, de uma certa forma, o que a FIFA fez foi apenas reconhecer o que ela mesma fazia no passado. Agora, o que é que aconteceu? E por que é que a FIFA mudou, de repente, de posição para dizer que só os torneios organizados por ela, a partir de 2000, valiam? Por que isso aconteceu? Bom, isso aconteceu porque justamente a FIFA tinha um projeto muito claro de criar um Mundial de Clubes e de ter esse Mundial de Clubes da FIFA valendo como o único que teria a chancela de campeão oficial. Por que isso? Porque ela queria justamente criar, Felipe, a mesma, vamos dizer assim, a mesma situação da Copa do Mundo, em que ela tem o monopólio sobre aquele torneio. E para que você tem um monopólio sobre aquele torneio? Você tem ele para justamente obter renda e lucros. Esse era um grande objetivo da FIFA quando ela disse: nenhum outro campeonato vale, só o nosso vale. E o que aconteceu depois disso? O que aconteceu é que ela descobriu que ela não encontrava patrocinador para esse Mundial de Clubes que só ela tinha, né? E que, de fato, era muito complicado você conseguir até mesmo convencer os europeus a participar. Muita gente aqui na Europa questionando, criticando esse Mundial. Então, de repente, ela entendeu que aquele Mundial que ela queria, ela, o monopólio, etc., não valia tanto assim. E que não tinha nenhum problema em reconhecer os velhos campeões. Agora, o grande problema disso tudo é que tinha que ser colocado uma data limite e tinha que ter critérios para chegar a isso. E qual foi o critério? Bom, vamos passar a considerar campeão mundial aquele que foi disputado entre o campeão da América do Sul contra o campeão da Europa. Muito bem. E como é que se define o campeão da América do Sul? Com a Libertadores. E quando é que foi criado? Em 1960. Portanto, a decisão é justamente a de começar a contar os campeões mundiais quando começa também a Libertadores. E por isso que o Palmeiras, mas não só o Palmeiras, o Fluminense também, ficam de fora aí desses campeões do mundo pela FIFA. Certo. Vem aí um novo torneio, vem aí um novo modelo, definir aquela história de 4 em 4 anos, um Mundial Interclubes, para substituir a Copa das Confederações, que não vai existir mais? Exatamente, é isso que vem pela frente. Não só esse torneio, mas a FIFA promete até março do ano que vem apresentar todo um calendário novo do futebol mundial. Vamos ter muitas surpresas aí, inclusive, sobre o que vem aí pela frente. A Copa do Mundo, obviamente, mantida, isso não tem nenhuma dúvida. Agora, mantida, mas, vamos lembrar, expandida para 48 seleções, que já é uma transformação importante, e aí você vai ter uma série de outras transformações. Quais são elas? A primeira delas é a provável e quase certa fim da Copa das Confederações. Copa das Confederações que servia, primeiro, para o Blatter fazer amigos, né, vamos ser muito claros, principalmente nas federações menores, e servia também para testar os estádios
daquela sede que seria a Copa do Mundo. Né? Isso era o... Agora, em vez de você ter justamente o teste sendo realizado por seleções, a ideia agora é de que esse teste aconteça com os clubes. Ou seja, você pode usar aqueles estádios da Copa do Mundo, mas não com seleções. Você pode usar com clubes. E aí, talvez, isso que vai ser definido até março, um Mundial de Clubes, com até uma das opções é de ter um Mundial com 16 clubes. Outra opção é com 24, inclusive, clubes. E aí, claro, inchada com os nossos times sul-americanos também. Agora é o seguinte, né? Com 24 clubes vai ter que ser um mês de datas, né, abertas aí. E no caso do Brasil, que o calendário é muito ruim, outros países também, mas no caso do Brasil, que o calendário é de fim de ano, a chegada da disputa dos campeões, o campeão da Libertadores, né, vai ter que pegar e acelerar muito esse processo. Vai ficar muito ruim para os brasileiros nessa disputa. Tudo bem que mesmo que seja 4 anos, aqueles que venceram nos 3 anos anteriores, né, se programem para ele. Mas quem ganhar no ano do Mundial vai ter que ir. É ruim, vai ter que correr. Para os clubes, do ponto de vista técnico, não é muito bom, não, né? Vai acumular. Não é muito bom. Inclusive, por isso mesmo, existe até uma outra opção que está sobre a mesa, que é de que os clubes, o campeão, por exemplo, da Libertadores, não entre na primeira fase desse Mundial. Entre já, por exemplo, nas oitavas de final desse Mundial de Clubes. Ele perderia, vamos dizer assim, as 2 primeiras semanas de Mundial naquele grupo ali. Sim. Que estaria outros, talvez os asiáticos, talvez os africanos, os centro-americanos, enfim, outros clubes que disputariam essa primeira rodada. E com os europeus e os sul-americanos entrando talvez só nas oitavas de final. Tudo isso, Felipe, está em aberto. A gente conversa sempre com um critério esportivo, mas tem ali atrás também o critério econômico. Quanto é que eu vou ganhar? O que é que eu vou levar desse Mundial para casa? E aí, claro, isso tudo é o que está sendo montado neste momento. Nos anos onde não temos essa Copa do Mundo Interclubes, teria a disputa Europa, América do Sul sem um jogo apenas, nos moldes do que era no Japão? Ou vão ficar esses anos todos em aberto, assim? Já tem Não, tem gente que está defendendo, justamente os sul-americanos estão defendendo essa opção de uma grande final entre o campeão da UEFA e o campeão da Conmebol, naquele velho modelo aí do Japão, que a gente viu por vários anos, o Grêmio, etc. Agora, os europeus resistem muito. Os europeus que, vamos lembrar, né, Felipe, ganharam as últimas várias edições desse Mundial, e o que eles se deram conta é que o Mundial não traz uma renda importante para eles já têm uma renda muito forte, não traz uma renda, não traz, de alguma forma, o impacto que eles poderiam ter em outros amistosos, por exemplo, um tour pela China, uma turnê nos Estados Unidos, renderia muito mais para eles. E tem outro aspecto, é que hoje a diferença é tão grande que eles têm quase certeza que saem dali campeões. Então, não é algo que os europeus gostam muito, mas é uma opção, porque, claro, você ter um Mundial só a cada 4 anos tem um outro problema. Qual campeão da Libertadores que vai? Não, porque quando eu li hoje, eu entendi que iam os 4 campeões. Não é, né? A primeira vez que eu li, eu entendi isso. Queriam 4 campeões da Libertadores, né? Pode até ser, mas a ideia é de que você tenha os melhores. Os melhores, a gente sabe muito bem, né? O campeão há 3 anos, hoje pode estar aí lutando para não ser rebaixado, né? No caso. Exatamente. Então você tem uma situação que é um pouco diferente das seleções. E aí é por isso que tem esse debate. Tem gente, eu inclusive conversava hoje pela tarde pelo telefone com um dirigente que dizia, não, são os 4 semifinalistas daquele ano. Muito bem, mas aí o que você faz com os outros campeões da Libertadores? Deixa eles de fora? Também não faz sentido. Então, toda uma equação aí que vai precisar ser fechada, que não é por isso que justamente o Infantino pediu até mesmo. Agora, quem é que vai? E essa é a grande questão. Bom,
Vamos avançar numa outra questão. O ano que vem, Copa da Rússia, na 1 bilhão e 300 milhões em distribuição de prêmios. Ou seja, os clubes, fora os clubes europeus, alguns, né, que têm donos, e você tem feito algumas reportagens a respeito disso, mas os clubes que no Brasil, em boa parte do mundo, são pobres, mas a FIFA tem muito dinheiro, o Mundial dá muito dinheiro. E aí, 1 bi e 300 de distribuição de prêmios entre as seleções? Vamos colocar os números aí numa perspectiva. 12% acima de 2014, ou seja, em 2014, no nosso Mundial aí, foi distribuído mais ou menos 350 milhões de dólares. Agora, em dólares, agora vamos ver uma distribuição de 400 milhões. Então você tem sim um aumento bastante substancial. E se a gente pensar, olha só, Felipe, essa conta. Quem for ao Mundial, o Brasil, por exemplo, se ele sair na primeira rodada, na fase de grupos, fizer 3 jogos e sair, ele sai com 8 milhões de dólares. 8 milhões de dólares foi o que o Brasil ganhou em 2002, quando foi campeão do mundo. Entendeu? Deus. Aí você já entende a dimensão financeira que o Mundial se transformou, né? Então, o que hoje o mínimo que a FIFA paga era, em 2002, o máximo que a FIFA pagava. Então, você tem uma transformação econômica aí do evento. Agora, quanto é 400 milhões dentro do total da renda no Mundial? É 10%. Tá? Então, é muita grana, é muito dinheiro, mas a perspectiva é de que o Mundial na Rússia gere aí 5 bilhões de dólares em renda para a FIFA. É a indústria do futebol chegando à sua dimensão mais financeiramente, a dimensão maior que ela já atingiu até hoje. Eu conheço algumas pessoas que vão estar no Mundial da Rússia, né? O Tite, alguns jogadores que o Tite vai levar, que não tem mais como tirar, aí eles estando em forma estarão na Rússia. Alguns jornalistas, colegas jornalistas, você vai estar lá. O Marco Polo Del Nero tem alguma chance de estar na Rússia? Como é que vocês estão acompanhando aí das questões ligadas à corrupção, seja na FIFA, mas os desdobramentos da CBF? Você que tem um livro maravilhoso a respeito do assunto e continua investigando essa questão da corrupção no futebol. Felipe, olha, por mais incrível que pareça, legalmente ele até pode ir para a Rússia, sim. Por quê? Porque a Rússia não tem acordo de extradição com os Estados Unidos. Tá? Então, existe legalmente a possibilidade que o Marco Polo vá para a Rússia, porque ele tem, sim, a possibilidade de chegar até a Rússia, assistir todos os jogos, e o mandado de prisão que existe contra ele nos Estados Unidos não seria aplicado na Rússia. O problema é outro. O problema é o seguinte: se você sai do Brasil, se você sai do Rio de Janeiro e vai para Moscou, e o avião, por acaso, uma pane e tem que aterrissar na Espanha, Londres, na França, em Londres, acabou. Né? Entendeu? Então, por exemplo, vimos aí a semana passada que o Blatter vai para a Rússia, para a Copa do Mundo. Por quê? Ele vai para a Copa do Mundo porque ele sabe que a Rússia jamais o entregará aos americanos. Né? Agora, fazer um voo Zurique, Moscou é bem mais simples, viu, do que Rio de Janeiro, Moscou. Como é que está a situação do futebol nessa questão da corrupção nesses dias posteriores, esses meses posteriores, né, à saída do Blatter, ao escândalo envolvendo vários da Conmebol, entre eles os brasileiros? Ainda tem muita corrupção a ser descoberta? Olha, aparentemente tem, porque o que a gente vem ouvindo é que, de fato, as práticas, algumas delas, pelo menos, mudaram na FIFA. Existe uma tentativa de, pelo menos, profissionalizar algumas das federações mais atingidas, mas a realidade é que você ainda tem uma herança bastante grande dessa situação. E aí eu vou te dar um exemplo da Copa América de 2019 no Brasil. A Copa América que vai acontecer em 2019 no Brasil. A empresa que detém ainda o direito de transmissão
para a Copa de 2019. E vamos lembrar, direito de transmissão é o sangue do evento, né? É o que faz o evento acontecer em termos financeiros. Sem o direito de televisão, o evento não existe, basicamente. Verdade. E a empresa que detém esse direito é a mesma empresa que pagou as propinas para, ou pelo menos acusada de pagar as propinas para os cartolas sul-americanos, entre eles os brasileiros. Essa empresa, que é a Datiza, ela se recusa a romper o contrato com a Conmebol. Ela insiste que é ela que detém os direitos, que ela já pagou por isso. Não apenas ela pagou o contrato normal, como ela pagou as propinas para ter esse contrato. Esse contrato está vigente e ela insiste que é ela que vai ter de revender se vai passar por ela. Deixa eu voltar a falar de Copa do Mundo, mas agora 2030. Uma manchete dessa semana excitou a todos nós aqui. Há uma disputa, né, para a Copa de 2030, onde está o Cone Sul. Né? Uruguai, 100 anos da Copa no Uruguai, a Argentina são candidatos, o Paraguai pode se juntar a eles, e aí você está levantando uma informação que é a seguinte: estádios da região sul do Brasil, Arena do Grêmio, Beira-Rio e Estádio da Baixada do Atlético podem fazer parte da Copa do Mundo de 2030. Como é que é isso? Olha, isso não é alguém, vamos dizer assim, de longe que escutou, não é um rumor, são os cartolas, e aí eu posso dizer muito claramente, são os cartolas argentinos e uruguaios que estão falando sobre essa possibilidade de uma forma muito concreta. Por quê, Felipe? E aí, precisamos entender por quê. Eles sabem que uma Copa com 48 seleções exige uma estrutura que é muito maior do que o que eles têm hoje para oferecer. Por isso que eles foram ao Paraguai, pedindo basicamente que o Paraguai entrasse nessa jogada, porque você tem aí mais uma sede, pelo menos. Você tem aí a Assunção, pelo menos, existindo como mais uma sede. Sim. Mas o temor deles é de que nem assim, eles teriam como apresentar à FIFA um plano suficientemente sólido para competir, sabe com quem? Com a China. Né? A China, obviamente, que é a Copa do Mundo, e a China sabe muito bem que pode prometer a Lua, né? Na FIFA. Eu quero dizer o seguinte: se a disputa é com a China, acabou a disputa, meu irmão. Acabou. A China vai levar. Mas o que principalmente os uruguaios insistem é que não pode ser que o Cone Sul não olhe para o Rio Grande do Sul e para o Paraná como uma opção real, né? Porque ali já tem uma base muito estruturada e que não existe, por exemplo, no Uruguai e nem na Argentina, e muito menos no Paraguai, e que isso seria, talvez, não como parte da campanha em si, mas como uma parte técnica mostrando, olha só, seleções vão poder ficar em Porto Alegre, seleções vão poder treinar e, por que não, fazer alguns jogos ali, principalmente da primeira fase. Claro, a Argentina não quer uma semifinal no Brasil, não é isso. Claro que não. E não quer a concorrência de São Paulo e Rio também, que seriam grandes demais, que levariam turistas, que roubariam pessoas. Não, o Paraná e Rio Grande do Sul são do tamanho bom para fazer isso. E tem um outro aspecto que é o que falta para isso se transformar em realidade, que é a decisão política. Por enquanto, os argentinos e principalmente o presidente uruguaio não quer o envolvimento do Brasil, porque quer se marcar, quer estabelecer isso aí como um torneio deles, né? Os cartolas uruguaios estão falando para os políticos, olha só, acho que não vai dar. Querido, quero agradecer a você. Tem livro novo saindo do forno? Não tem? O que está... Tem o que saiu agora nos Estados Unidos, mês passado. Sem tradução ainda? Sem tradução ainda, mas o Felipe sempre adianta as coisas, mas dessa vez eu não vou adiantar, Felipe. Tá bom. Então tá bem. O churrasco está garantido, tá bom? Muito obrigado. Um abraço. Obrigado a você aí, uma excelente noite. Valeu mesmo por todas as informações aí que você passou para nós aqui em Porto Alegre. Tchau, até a próxima. Boa noite. Jamil Chad, correspondente do Estado de São Paulo, conversou conosco no próximo bloco Autoestima. Já voltamos.
Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Fechando o programa, converso com os irmãos Queiroz, que dia 4 de novembro vão estar na Feira do Livro, falando a respeito de autoestima. Deixa eu ler o nome da palestra para não errar, porque o livro tem um nome e a palestra tem outro. Realize-se as 4 ações para elevar a sua autoestima. O livro é Realize-se, a oportunidade de refletir e agir em nome da sua felicidade. Mário, tudo bem? Emanuel, tudo bem? Obrigado tudo bem? Por estarmos aqui. Como vão vocês? Vocês trabalham sempre em dupla, assim, irmãos mesmo, super tranquilos? Sim. Super tranquilos. Nós temos divergências quando precisa ter, mas... O que é divergência entre irmãos? Um é colorado, outro é gremista? Não, esse tipo não. Não, divergências acerca do próprio trabalho, nós fazemos correções constantes no nosso trabalho, mas o bacana é que a gente pode, através dessa sinergia que temos, né? Nós somos 4 irmãos, tá? 2, a metade está no Brasil e a metade está fora do Brasil. Aonde estão os dois? Estão na Flórida, um na Flórida e um na Califórnia. Nossos irmãos. E vocês dois não ficam com ciúme que os outros dois, um está na Flórida e o outro... Não. Inclusive nós moramos 1 ano na Flórida também, junto com os 4 irmãos e formamos uma família de 8 pessoas. Né? Tá. O nosso histórico ele é um pouquinho diferente, porque eu fui morar no Japão no começo dos anos 90. Decaseg? Isso, na época Decaseg. E eu fiquei mais ou menos uns 10 anos afastado da minha família. Os outros irmãos foram para a Flórida antes e depois nós fizemos uma reunião, fizemos uma grande queima de karma, né, Márcio? Foi muito interessante. Parecia um Big Brother, né? Porque imagina 4 irmãos que não se veem entre 9 e 10 anos, de repente no mesmo espaço, convivendo diariamente. Foi uma riqueza muito grande para a nossa família, sem dúvida. Foi um resgate. E é na Flórida que vocês viram coaches? Porque lá estava mais avançado o processo. Foi lá que vocês começaram? Não, foi no retorno para o Brasil. Foi no... Que nós fizemos a nossa formação. Formação no Brasil mesmo. Exato, aqui em Porto Alegre, pela Sociedade Gaúcha de Coaching. Uhum. E isso nos inspirou, na verdade, a buscarmos mais informações e mais conteúdo a respeito desse tema que tu disseste, que é a autoestima. Que para nós, Felipe, é a mola que move as nossas vidas, né? Eu não vou perguntar quais são as 4 ações para vocês, porque a gente quer que as pessoas vão lá no Santander ver vocês no dia 4 de novembro, 3h30 da tarde, na Sala Leste do Santander Cultural. Mas vamos lá. O que dá para ensinar em uma palestra a 4 mãos, 2 cabeças, sim, sobre autoestima? Nesse caso, a nossa palestra, ela traz para a plateia os conceitos. Nós buscamos conceitos para que a pessoa entenda o que é a autoestima, primeiro. E de onde, o que determina que a autoestima seja elevada ou não. Posto isso, aí passamos para o nosso método com as 4 ações. Então é condição sine qua non, sem a qual nós não temos como continuar o nosso trabalho, conversar com a plateia, abrindo de uma maneira bem fraterna, não sendo uma aula, melhor dizendo, mas compartilhando com a nossa plateia do nosso trabalho. Então nós começamos de uma maneira ilustrativa, contando várias histórias vividas ou ouvidas sobre o que é a autoestima e o que determina que ela seja elevada ou baixa. E a segunda parte da nossa palestra, aí sim, aí nós entramos no método que faz com que a pessoa eleve a sua autoestima e faça a manutenção.
Dá para dar uma... Posso avançar mais ainda? Claro que pode. Vamos lá. Tranquilamente. Como é que faz para ele levar em 1 hora de palestra? Olha, eu vou te dizer assim, ó, por incrível que pareça, Felipe, o nosso trabalho é extremamente simples. Se tu assistires o nosso trabalho numa palestra, no próprio livro que tu vais ter acesso ao conteúdo, tu vais perceber que a linguagem que nós utilizamos ela é muito acessível, tá? E ao mesmo tempo as práticas que são essas 4 ações são também muito simples. Não tem um segredo, um mistério, é uma coisa absolutamente simples. Por quê? Porque parte do pressuposto de que nós precisamos, para elevar nossa autoestima, termos mais controle sobre a nossa vida. Nós somos muito vulneráveis ao pessimismo, tu que és um jornalista, quantas e quantas matérias tu deve ter feito que pode ter te abalado porque eram tristes, porque eram difíceis. Alguns até traumas podem acontecer durante a tua trajetória, porque tu ouve direto, né? Eu tenho coisas que eu não procuro cobrir mais. Olha não só. tenho condição psicológica, porque tu és um ser humano. E minha admiração a colegas meus que vão para dentro de tragédias e conseguem transmitir. Eu me abalo muito sempre. Né? A situação do livro é a palestra em si, né? Quem adquiriu o livro complementa com a palestra, o livro tem início, meio e fim nele, como é que funciona o livro? É interessante contar como surgiu o livro, porque foi justamente isso, né, Manuel? Quando terminava a nossa palestra, Felipe, era muito comum que as pessoas nos parassem depois da palestra ou logo no finalzinho e pedissem para nós repetirmos algumas coisas para anotarem. Isso começou a ganhar uma frequência tão grande que nós decidimos que teríamos que ter um livro. Por quê? Porque algumas queriam anotar e outras gostariam muito que pessoas queridas delas, pessoas que elas amam, que têm alguma dificuldade com relação à autoestima, que estivessem presentes. E isso funcionou muito bem, né, Manuel? Porque nós percebemos que gerou uma demanda, tá? E por isso surgiu o livro. Então, o conteúdo da palestra está no livro. Manuel, tu é intérprete e tradutor. Sim, eu trabalho como intérprete e também dou aulas de língua japonesa. Japonesa? Sim. Espetáculo, rapaz. Ohayou gozaimasu, velho. E é só que eu fico por aqui. Sim, que seria o bom dia, né? Que eles usam... Perdão que eu estou com um pouquinho de tosse. Do amanhecer até umas 10h30, no máximo 11 horas da manhã, que o Ohayou gozaimasu, literalmente assim, ó, que maravilha, acordaste cedo. Exatamente. Depois o konnichiwa, até a noite, e o konbanwa para a noite, né? É uma experiência, assim, muito bacana. Se eu tivesse sabido, eu já teria aberto assim, né? Konnichiwa, né? Konnichiwa. Konnichiwa, né, para a noite. É um país encantador, né? Agem pelo positivo, tem pessoas também que acompanham a onda pelo positivo para que não sejam atacadas. Só porque tu pegou o exemplo da limpeza, o prefeito José Fortunati, ex-prefeito José Fortunati, sempre lembra o seguinte: não há cestos de lixo na rua no Japão. E a cidade considerada das grandes metrópoles do mundo mais limpa é Tóquio. E você não encontra um cesto de lixo. Se você tiver um papel na mão, você vai ter que carregar aquele papel, colocar no bolso até chegar no hotel, no local, e colocar. Porque eles não têm. E eles não tendo mesmo assim, são a cidade mais limpa do mundo. Por quê? Porque eles lembram os atentados com gás sarin, né? Foi ali que eles tiraram, né? Mas a cidade é um brinco, né? Dá pra dizer. Você é radialista e publicitário. Exatamente. E aí? E olha só, o que é interessante nisso é que eu e a Manuel temos profissões diferentes, né? E a nossa convergência para esse trabalho é exatamente o coaching. O coaching é que nos deu essa luz para que nós pudéssemos, principalmente, é uma coisa que fala muito em coaching, né, Felipe, que é o desenvolvimento humano. Como é que uma pessoa vai se desenvolver, como é que ela vai alcançar seus objetivos se ela não estiver por dentro bem? Então, a minha atividade profissional como publicitário, atendendo meus clientes, mais na área política, sindical, que é uma área que eu conheço há muitos anos, mas nosso ponto de convergência é esse, né? O Emanuel traduzindo, dando aulas de japonês, eu atendendo meus clientes de publicidade, comunicação, e ao mesmo tempo essa caminhada surgiu quando, a partir da formação que tivemos, começamos a perceber a importância da autoestima. Nós sabemos que tem muitos palestrantes que trabalham com outros temas, como liderança, vendas, e nós temos vários amigos que são palestrantes. Mas o que nós pensamos, Felipe?
Quando tu tens uma equipe e tu precisa de que haja produtividade com essa equipe, muitas vezes tu ou a empresa não percebe que dentro dessa equipe tem pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão com problemas graves, isso vai reverberar dentro do grupo. Uma questão é a palestra onde tem pessoas com diferentes níveis de autoestima e vocês vão tentar, claro, equalizar de alguma forma, tem pessoa mais alta. Quando vocês são contratados por uma empresa para fazer o trabalho de coaching, aí é individual e vocês dois trabalham juntos, no caso, com a pessoa? No caso, nós, como coaches, nós não estamos atuando hoje como coaches, em sessões de coaching. Tá. Nós estamos dedicando todo o nosso trabalho para as palestras, Tá. para o livro e os projetos que estão surgindo também. Por exemplo, agora já tem a versão digital na Amazon, por exemplo, Tá. né? E temos agora, em breve, provavelmente um curso online, vamos fazer, mas vamos começar em breve esse trabalho. Não, olha, é uma caminhada bem bacana. Não, porque é um campo todo aberto. Sim, sim. Um campo aberto. A autoestima, na questão das relações, ela é super importante, as pessoas não dão o devido cuidado. As equipes ficam desniveladas. Perfeito. E isso causa problemas. Né? É verdade. Até porque se tu queres um resultado, tá? Para que tu possas mensurar. Eu falo produtividade, mas pode ser lucratividade. Tu vais depender de um certo equilíbrio da tua equipe. Isso é uma forma de tu enxergares o fator humano com um pouquinho mais de profundidade, né? Como é que vai ser para vocês? Tem sessão de autógrafos na feira no mesmo dia? No mesmo dia. No mesmo dia. No mesmo dia e local, portanto. Não. Num local é diferente. O local é na praça de autógrafos, Tá, que hora é a sessão de autógrafos? 4h30 da tarde. Tá, então é o seguinte, vamos explicar direitinho isso aqui para as pessoas não se perderem. 13h30 da tarde, palestra na Sala Leste do Santander Cultural. Vão lá, assistam a palestra. Terminada a palestra, que em geral dura 1 hora, né, todo mundo sai de lá, eles vão para a sessão de autógrafos, né, tranquilamente, aí lá as pessoas pegam os seus autógrafos do livro. Né. Em cima dessa questão de autoestima ainda, né, onde é que é o problema mais comum, assim? O que é o perfil mais comum? Qual é o problema, assim? Por que baixa autoestima? Há uma razão mais comum das pessoas terem baixa autoestima? Vou deixar um pouco para o Emanuel. Principalmente quando as pessoas elas começam a negligenciar o amor próprio. Então, as pessoas começam elas começam a deixar de reconhecer a sua potencialidade. E quando a pessoa também começa a relegar o seu passado. O nosso passado é feito de pequenas, médias e grandes conquistas. Essas conquistas, quando elas são relembradas, elas nos dão um impulso energético para que nós possamos almejar mais. Uma pessoa que se esquece que, por exemplo, que teve na infância alguns problemas que ela teve que passar, que na vida de adolescente também teve problemas que ela conseguiu ultrapassar, que ela conseguiu deslindar, que ela conseguiu equacionar esses problemas, ela perde o seu histórico. E quando ela está vendo um mundo hoje onde a influência ela é muito negativa, o que é negativo dá mais notícia, né? Se deixa influenciar por toda essa carga negativa e também a carga negativa individual de pessoas que muitas vezes convivem conosco, que elas perderam o gosto pela vida, tem, por exemplo, uma perspectiva sombria de futuro, então nós começamos a nos intoxicar e começamos a esquecer o nosso histórico de vida, de expectativa de vida de um futuro melhor, das conquistas que nós já tivemos, que vão fortalecendo a nossa personalidade. Então, muitas vezes nós, de uma maneira até um pouco preguiçosa, eu digo, negligenciamos o nosso amor próprio. E aí esquecemos do nosso histórico. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu aprendi a amarrar meu sapato. Para mim era uma dificuldade grande, mas isso quando eu tinha 8 anos, mas eu não me esqueço dessa sensação. E hoje em dia, às vezes sensação eu vejo... de vitória. Puxa vida, eu tinha que pedir para o meu pai fazer, para minha mãe fazer. E eu relembro aquela pequena vitória. Naquele dia que eu disse, puxa, eu sou capaz de fazer algo sozinho. E é isso que você tem que fazer numa palestra como essa? Mexer com esse... Nos perguntavam, Felipe... Ser psicológico adormecido? Olha só, nos perguntavam assim, vocês são palestrantes motivacionais,
E nós respondemos da seguinte forma: nós nos consideramos transformacionais. Nós entramos numa camada um pouquinho mais profunda. Tu leste ali na capa do livro, está escrito assim: uma oportunidade para refletir, precisa de uma reflexão e ação. Não basta refletir e não agir, né? Não é o suficiente. Então, trata-se disso, das pessoas conseguirem fazer uma autorreflexão para que elas possam, a partir... Isso é um pouco do que o Manuel falou agora, que é dessa questão de tu te autorreconhecer. Se nós pegarmos hoje esse exemplo, nós todos aqui temos situações na nossa vida que nós superamos alguma coisa, e às vezes são muito mais do que nós até imaginamos, que a gente acaba esquecendo. É o dia a dia, é correria, uma série de outros fatores que influenciam a nossa vida. Mas a partir do momento que tu começas a descobrir que tu és bom em muita coisa, e todos somos, alguns numa são melhores, outros não, mas assim nós vamos construindo a nossa trajetória, a nossa caminhada. Então, por isso que nós dizemos, transformar significa reflexão e ação. E nós conseguimos alcançar isso. Feira do Livro começa na próxima sexta-feira, dia 3 de novembro, na Praça da Alfândega. É sempre um grande evento em Porto Alegre. Dia 4, Estrelas da Feira. Essas duas figuras que nós convidamos hoje para estar conosco, fechando o programa, falando sobre autoestima, uma boa reflexão para você durante esse final de semana. Emanuel e Mários, muito obrigado a vocês. Obrigado. Sucesso na palestra. Como é que as pessoas contatam vocês para outras palestras, quem não puder estar? O melhor canal é no Facebook, feira? É só colocar Irmãos Queiroz. E lá o pessoal encontra os nossos vídeos, entrevistas, os links para o YouTube. Tudo lá. Tudo lá. Facebook, Irmãos Queiroz. Tá bem, eles fazem tudo junto, tá? Então, Irmãos Queiroz, é um perfil só e tá tudo ali para você trabalhar. E o livro já está à venda nas boas casas do ramo. Exatamente. Tá bem. E eles autografam 4h30 da tarde no próximo sábado, 4 de novembro, depois da palestra no Salão Leste, na Sala Leste do Santander Cultural. A você, muito obrigado pela sua sintonia mais esta semana aqui na TVU. Um excelente final de semana. Até segunda. Tchau.